Que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada um de nós, amém? Eu estou com a voz, já deu para notar, né? Eu pensei que não tinha nem condições de estar aqui hoje de manhã, pela voz. Mas Deus, a todos, toda a honra e toda a glória vem do Senhor. E hoje é um dia importante para a igreja, é um dia que a gente comemora o dia do diácono. Nós temos hoje mais do que 40, a gente tem 40 na atividade, fora aqueles que já são jubilados, aqueles que é mérito, aqueles que realmente já entraram, já saíram e continuam servindo ao Senhor. É uma alegria muito grande trabalhar nisso e viver nisso, porque é algo que o Senhor espera de nós. Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Gostaria de convidar você a se colocar mais uma vez em pé, em reverência ao Deus da palavra. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nos fala assim a palavra: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e, metido, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, dependemos do Senhor ao ler a Tua palavra. Esse que vos fala e esses que vos ouvem. Ao desejo de entrarmos aqui é para ouvir a Tua voz. E para isso precisamos da unção do Teu Espírito, a ponto dele falar conosco, a ponto de entendermos e compreendermos o que diz a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque dependemos do Teu Espírito, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Há uma pergunta que a gente gosta de fazer muito à criança. Você deseja, quando você crescer, ser o quê? Hoje nós estamos um grupo de jovens, nossos filhos, o meu filho, o meu caçulinho, o Lucas, está lá fazendo o Enem. E é uma pergunta que a gente gosta de fazer a crianças pequenas. O que você quer quando você crescer? A gente faz isso. E a gente vê a resposta de várias formas, de várias maneiras. Uns falam, eu quero ser pastor, outros falam, eu quero ser bombeiro. O André mais velho mesmo, uma hora chegou lá em casa e falou, pai, eu quero ser bombeiro. E até pouco tempo atrás, ele caminhou nessa direção, queria ser bombeiro. E a gente vê, mas eu queria que você imaginasse, se Jesus perguntasse para você, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, e você começou a crescer na fé, e Jesus perguntasse a você, o que você quer ser?
nessa caminhada de fé cristã? Jesus olhasse para você e perguntasse isso. Talvez você possa imaginar muitas coisas, mas uma pergunta eu tenho certeza que Jesus olharia para você: eu quero que você seja um servo, somente um servo. Algo muito importante, a ideia de servir é nobre, mas servir as pessoas nos faz sentir muitas vezes humilhados, muitas vezes. Talvez seja uma reação humana e do mundo. E não só se você pense assim, não só o mundo pensa assim, mas a maioria das pessoas acha que é muito difícil ser servo. Não é algo simples. Por isso a motivação de ajudar, de encorajar, servir o próximo, está desaparecendo no mundo a qual nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para o corpo diaconal, é um grupo que serve, está disposto a isso. Isso me chama muito a atenção, porque não é simples. Estamos perdendo a visão do altruísmo genuíno, que se preocupa com as necessidades alheias da pessoa que está ao lado, de estender a mão. Servir a Deus, recebemos recompensa, realmente, mas servir as pessoas, principalmente aquelas que muitas vezes não têm condição de retribuir, de colocar em prática, e muitas vezes não tem benefício visível à sociedade a qual nós estamos vivendo. Mas servir a Deus, recebemos recompensa sim, e a Bíblia fala que o que serve será feliz. É declaração do Senhor Jesus. E como isso é importante? E ele dá o exemplo disso em Mateus 20, versículo 28, ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para ser servo de Cristo, temos que ser servo de pessoas. Isso requer muito daquele que está disposto a servir, dessa entrega, desse envolvimento. Não é simples isso. E no Sermão do Monte, a ordem de Jesus seja diferente do mundo. Ele vai quebrar os paradigmas do mundo naquele momento. Na mensagem dele, a ideia que Jesus passa, ele atrai para ele um grande número de pessoas, sentou no meio deles e pôs ensinar verdades básicas sobre o crescimento que elas poderiam ter na vida de fé cristã. Como é viver na fé cristã? Isso não era muito simples. Esse sermão do monte se encontra tanto em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, e ele vai expressar algo muito importante sobre isso. E como isso é importante? Então, para nós não alongarmos, a introdução do sermão de Jesus, ele começa a declarar algumas coisas importantes. Eu queria pelo menos 3 coisas para dar ênfase aqui. A primeira, ele traça 8 traços de caráter que identifica o verdadeiro servo. Ele olha e aponta para uma direção que o mundo ainda não olhava da forma que Jesus pregava e ensinava. Para termos um equilíbrio. Seria bom entendermos que não se trata de um processo de multi-escolha, o termo de liberdade de escolher, não. O que agrada você ou não. O Salvador foi muito claro a apresentar qualidades que produzem
um estilo de vida que lhe agrada. E ele não só fala, não só enfatiza, como ele faz promessas. Nisso, podemos olhar o interior, o que produz dentro do nosso coração, o que produz dentro da vida do servo. E aqui apresenta algumas coisas, quando assumimos a experiência na prática, de trazer grande satisfação dentro do coração. Ele declara, é melhor dar do que receber. Jesus oferece felicidade aqui, como nada na terra pode oferecer. Bem-aventurado, felizes. Essa foi a única ocasião em que Jesus usa a mesma expressão 8 vezes num só sermão. Ele vai enfatizar, para ficar cravado, colado, enrijecido dentro do nosso coração, a pronto de brotar como vida, como alimento para cada um de nós. Cada um desses traços tem uma promessa. Cada um traço está ligado a uma promessa, corresponde a uma promessa. É interessante. Bem-aventurados os traços do caráter, e depois a promessa, cada qualidade moral, Jesus apresenta uma bênção particular. Que promessa maravilhosa. Não admire que quando ele terminou o sermão, o pessoal parou, olhou, e acontece com aquele, ele usa uma expressão, Mateus usa a expressão, em capítulo 7, versículo 28 e 29, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A primeira, ele começa com os pobres, pobre de espírito. Se você olhar, algumas versões falam humildes, mas com certeza é pobre de espírito. Ela tem 4 etapas nessa expressão do hebraico. Significa simplesmente pobre, significa por serem pobres, essas pessoas não possuem nenhuma influência, poder, ou auxílio ou prestígio. Como não tendo influência, como não tendo ganho, começa a ser pisadas pelos homens e humilhadas. Mas vem a 4. Por fim, essas pessoas são identificadas como que não tendo recurso terreno, nenhuma espécie, deposita toda a sua confiança em Deus. Assim, do hebraico, o pobre era a pessoa empregada para designar um homem, sendo humilde e desamparado, punha toda a sua confiança no Senhor. Um novo nascimento, uma nova mudança. Jesus começa a falar, quando o homem cai em si, quando o ser humano cai em si, e vê que nem o seu recurso, nem uma obra, nem o seu dinheiro, nem o que faz a uma outra pessoa lhe leva à eternidade, que você considera pobre, espiritualmente falando. E ele faz uma declaração que é uma das mais belas, porque deles é o reino. Não está falando futuro, está falando presente, hoje, agora. Por isso que a certeza da confiança que temos em Cristo. Porque tu estás, é o reino de Deus. É muito interessante quando a gente olha esse verbo. A condição indispensável para participar do reino é
o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Você olhar cada dia e falar assim: por mim só, eu não sou salvo. Eu dependo da graça, da misericórdia dEle, da compaixão dEle. E mesmo que você esteja servindo ao Senhor, mesmo que você seja um grande pregador, a cada dia, você tem que cair nessa pobreza espiritual e depositar sua fé no Senhor. Precisa caminhar toda a sua direção, porque senão perde o olhar de Deus e do homem, das pessoas. Como isso é vital na nossa caminhada. Você lembra que lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 17, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou crente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Quando a gente olha, a primeira e mais virtude da vida de um autêntico servo é uma profunda e constante dependência do Senhor. Dependa de Deus. Como diaconal, cada dia dependa do Senhor. Meu irmão, dependa do Senhor. Se você olhar para Esmirna, aquela igreja, em Apocalipse 2, 9, 10, ele fala: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A certeza, a convicção da salvação. Algo que é tão questionado hoje, sobre a certeza da salvação. Nossa hora vai embora. Os que choram, porque eles serão consolados. Pranto pelo mundo, pelos males do mundo, pranto devido a uma perda pessoal, pranto por nossa própria condição de erro, pecaminosidade, pranto pela morte de outras pessoas. Mateus escolheu esse termo forte, desse vocábulo, para escrever os que choram. Se lembra quando Jesus chorou pela perda de Lázaro? Trata de um lamento profundo. É interessante que esse termo contém também a ideia de compaixão, genuíno, interesse pelos outros. Portanto, bem no centro do traço do caráter encontra a compaixão nesse que chora. Você olhar e ver que é difícil aquela pessoa, mas você é movido para ajudar aquela pessoa, pela compaixão, pelo estado que está aquela pessoa. De você querer ver aquela pessoa erguida, e muitas vezes eu não tenho como fazer. Como é difícil isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 3. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez aqui seja um dos traços que hoje a sociedade mais rejeita, a mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Infelizmente, essa ideia de mansidão não é bem vista
no mundo que nós estamos vivendo. Em nossos dias, seja durão, seja resistente. E não pense assim, não faça assim. Está demonstrando fraqueza. O termo do grego empregado tem várias conotações. E eu quero terminar só usando esse termo da literatura secular para ajudar um pouquinho a entender a mansidão. Um cavalo selvagem foi domado e agora pode ser controlado por um homem. É definido como manso e amansado. A palavra cuidadosamente escolhida, que serve para acalmar o gênio, exaltando as emoções fortes, são palavras mansas, suaves, que alcança o ouvido daquele que está agitado. A palavra aqui também, manso, quer dizer aquele unguento que é empregado para abaixar a febre, ou abordar a dor de um ferimento. Também é descrito como a febre está abaixando, está amansando. Numa das obras de Platão, uma criança pede ao médico para que este esteja cuidando dele, mas que seja delicado com ela. E a palavra por ela empregada é: seja manso comigo. Aqueles que são educados, que possuem tato no tratamento com os outros, são cortês, que respeitam e honram os outros, são chamados fulano é mansa, fulano é manso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Como isso é importante. Tem hora que eu acho que a mansidão vão ficando cada vez as pessoas mais fortes, mais orgulhosas, mais vaidosas, mais poderosas, vão ficando cada vez mais ricas, mais poderosas na sua vida. E Charles Hudson, um grande escritor, ele usa a expressão: parece que a verdade sempre vai para a forca e que o erro vai sempre para o trono. Não para o trono, para o tronco. O que eu quero expor com isso, mas Deus diz que não será assim para nós, nem para você e nem para mim. Se lembra de Mateus capítulo? Ele usa essa expressão, mas em Davi lá 37, ele usa uma expressão muito forte. Ele faz uma declaração: descansa no Senhor, espera nele, não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa o estado intenso, deixa ir, abandona o furor. Não te dignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz interior, de conchego, de certeza, de convicção. E para terminar, eu poderia aqui ir até os 8, mas não posso por causa do horário. Então quero terminar aqui. Quero
pensar o que nós podemos resumir de tudo isso. Olharmos aí 3 bem-aventuranças. É um bom momento para determos um pouco e resumir o que foi visto. Jesus está fazendo uma dissertação sobre o que podemos ser diferente como servos. Nós estamos cada dia quebrando os valores do mundo como crentes em Cristo, por causa da paz interior, daquilo que Deus produz em você como servo. As pessoas que são genuinamente humildes de Deus, que buscam num total dependência dEle, terão assegurado um lugar em seu reino, porque deles é o reino dos céus. É o reino. As pessoas que revelam compaixão para com os necessitados, para os que sofrem, receberão em paga muito consolo para a sua vida, porque eles serão consolados. As pessoas que são mansas, isto é, interiormente fortes, mas extremamente controladas pelo Espírito, que produzem uma disposição tranquilizadora em situações, muitas vezes, perigosas, turbulentas, em vendavais, serão vitoriosos no fim, porque eles herdarão a terra. A pergunta: será que sou realmente diferente? Estou levando tudo isso a sério? Eu estou disposto a me modificar a cada dia? Será que estou concretizando realmente de que servir os outros é uma atitude de semelhança com Cristo? E eu posso assumir isso? Eu posso olhar os irmãos que tocam, os irmãos que dirigem, os diáconos que trabalham. Já pensou se toda a igreja, Adson, estivesse pronta, chegasse perto de você, o que eu posso fazer? Nosso Pai. Você está crescendo espiritualmente? Se Jesus perguntasse a esse filho, como é que você está? Eu quero terminar só com a ilustração. A vida de um homem lá em Divino São Lourenço, há 25 anos atrás, esse homem se converteu. Este homem não tinha nada. Ele tinha perdido a casa. Ele tinha perdido a família. Ele estava trocando a sua vida a troco de um lugar para dormir, um prato de comida. E ele dormia nos paióis da roça, onde se botava o café da tarde quente, e ali ele se enfiava naquele café quente, e ali ele passava a noite. Sem esperança nenhuma. Um dia aquele homem se converte, aceita Cristo, muda de vida, começa a vir na igreja. Estava chovendo, tempestade, era o primeiro que chegava com uma sacolinha de arroz, com a roupa toda dentro daquela sacolinha, toda amassada. E a Patrícia olhava: ô meu irmão Pedro, eu vou lá buscar uma roupa limpa. Não, dona Patrícia, eu trouxe uma roupinha, está aqui dentro da minha sacolinha. Ele entrava no banheiro, trocava de roupa, ia para o culto com aquela roupinha toda amassada e sentindo o culto. Eu vi o culto. E aquele homem casou, teve uma filha, botou o nome até de Patrícia, da minha esposa. E aquele homem começou vindo de charrete para a igreja, e a vida daquele homem transformou, mudou. De repente, um dia lá, a gente não era muito de receber gente importante na igreja da cidade. De repente, aparece o prefeito da cidade. Aparece o prefeito de Divino São Lourenço, a sua esposa e 2 filhas, senta no banco e começa a ouvir a mensagem. Termina o culto, e eu cumprimentando as pessoas, e aquele irmão mais fogoso chega perto do prefeito: o que ele lhe trouxe aqui?
Foi a mensagem da nossa igreja, a igreja. Ele falou, não, o que me trouxe aqui foi o Pedro. E aí eu perguntei, por que o Pedro? Porque eu conhecia aquele homem. Não era nada para ninguém nessa cidade. Hoje é um homem vivo. É um homem com família. Se Deus pode fazer isso na vida dele, pode fazer na minha vida. O serviço do diaconato, o serviço na igreja, lhe faz ser diferente. Aprenda a crescer na obra do Senhor. Que Deus os abençoe. Que a graça seja sobre você. Aprenda a ser diferente.